Olá, gente, tudo bem? Bom, eu decidi que esse canal vai ser voltado para cinema. Técnicas, reviews, pensamentos, tudo sobre o mundo do audiovisual. Então, se você é fã de filmes, séries e um pouco de jogos, bom, já deixa um like nesse vídeo, começa se inscrevendo no canal, ativa o sininho e bora aí para um monte de vídeo que eu vou fazer sobre esse tema. E para o primeiro vídeo, eu pensei em fazer sobre algo que estava sendo muito comentado há algum tempo atrás. É claro que eu estou um pouco fora já do momento, mas eu ainda quero falar um pouco, que é sobre a greve dos roteiristas. E também qual o futuro de Hollywood com isso, né? Mas eu não quero fazer um vídeo muito didático, explicando tudo certinho, até porque eu não sou um especialista nesse conteúdo, né? O PH Santos fez vídeos muito bons sobre isso, a Carol Moreira também fez vídeos excelentes falando sobre esse tema, mas agora eu não sou tão especialista assim, então eu decidi fazer um vídeo um pouco mais simplificado e explicando para vocês quais são os problemas que estão acontecendo em Hollywood. Então esse vídeo é para você que quer mostrar para alguém, explicar para alguém de uma forma mais simples sobre a greve, e também para você que não sabe nada do que está acontecendo em Hollywood, entender o que isso vai impactar no audiovisual. Tem a ver sim um pouco com a inteligência artificial, tem a ver com uma falta de respeito que está tendo da indústria com esse tipo de profissional, mas tem vários outros pontos um pouco mais específicos dessa história. Bom, essa não é a primeira vez que os roteiristas entram em greve, obviamente. Em 2007 teve a greve dos sindicatos roteiristas, que ficou muito famosa também. E para a gente entender um pouco do que está acontecendo hoje nessa greve de 2023, a gente tem que entender o que aconteceu lá em 2007 um pouquinho também. Nessa época, os roteiristas não estavam nada satisfeitos com as circunstâncias de trabalho deles. Era um outro momento, então as produtoras estavam fazendo muito dinheiro vendendo DVDs nessa época. DVD, show, filme, desenho. E basicamente todo mundo abocanhava uma fatia de royalties desse bolo de dinheiro que era vender DVDs na época. DVD, show, filme, desenho. Eram os atores, eram os produtores, eram os diretores, menos os roteiristas. E na época, se você é um pouquinho mais velho, vai se lembrar que as séries eram muito longas. Tinham séries que tinham 20, 25 episódios, séries como Lost, Grey's Anatomy, 24 horas, elas eram bem longas. E isso denota de muita gente trabalhando, vários roteiristas pensando nesses episódios. Temporadas extremamente longas, que tinham aquela famosa barriga na época, que era bem famoso, né? Barriga das séries, que tinham vários episódios que não levavam a nada e tudo mais. E o dinheiro não se comparava com o que eles trabalhavam naquela época. Então a vontade dos roteiristas de participarem disso na venda dos DVDs também era muito mais do que certo. Até porque eles escreveram aquelas histórias e elas estavam sendo vendidas a Deus dará, e eles não estavam ganhando nada com isso. Então os produtores vendiam box com 10, 20 DVDs e não davam nada para os roteiristas. Mas nessa época não existia streaming, não existia smartphone como a gente conhece hoje, que todo mundo usa, que todo mundo assiste filme, série no celular. O streaming era algo que você pagava, você paga mensalmente para ter um leque de filmes e etc. E a Netflix também não existia nessa época. A greve acabou em fevereiro de 2008 e durante muito tempo os roteiristas ficaram muito sossegados, ganhando uma boa grana de residuais, que é como é chamado hoje, que mudou de royalties para residuais, e putz, a vida estava perfeita. Foi com a chegada dos streamings que todo mundo mudou. Então imagina que essas séries pararam de ser vendidas como DVD e começaram a ser vendidas por os streamings. Então a Netflix ia lá na produtora e comprava o The Office para passar o streaming deles o dia inteiro. E aí, de novo, os roteiristas se lascaram, porque eles não ganhavam nada com isso. Então as produções elas começaram a ser entregues para esses streamings e os produtores viram uma janela, uma abertura ali de falar, putz, a gente não precisa pagar eles para isso, porque eles pagavam na época do DVD. E não tinha nada que sindicalizava, não tinha nenhum regulamento, porque é uma plataforma nova, é uma forma de desenvolver essa mídia diferente. Então, como não tinha nenhum regulamento, eles não precisavam pagar nenhum roteirista. Mas assim, não é só isso que os roteiristas estão brigando hoje em dia. Tem mais dois fatores muito importantes que eles estão brigando muito também nessa greve. O abuso sobre esses profissionais e a regulamentação das IAs, das inteligências artificiais. Bom, o primeiro problema é por conta do caos que os streams estão fazendo. Imagina que você era contratado para fazer uma série. Essa série, eles criavam um piloto, eu vou explicar mais para frente em outros vídeos
bem mais minuciosamente sobre esse problema, mas só para vocês entenderem com mais facilidade. As séries elas tinham um piloto. Esse episódio ele era escrito e ele era produzido de uma forma mais simplificada para ver se um grande determinado público iria aceitar esse produto. Com esse produto dando um ok, todo mundo aceitando, achando bem interessante, essa série saía do papel e virava uma primeira temporada. Essa primeira temporada ela ia tendo desfechos e se caso tivesse N problemas, eles cancelavam. Só que a Netflix veio com um problema de um cancelamento muito rápido. Eu acho que da última vez que eu vi, eles estavam em 120 dias para tentar ver se aquela série ela realmente ia ser aprovada pelo público. Hoje em dia, eles estão pensando em trazer 90 dias abaixo. É alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Qualquer coisa eu coloco aqui na tela como é que está hoje em dia. Então, muitos roteiristas estavam sendo contratados, um grupo de roteiristas, a Netflix chamava esses caras, colocavam eles numa sala e falava, vai lá, faz uma primeira temporada inteira pra mim de uma série. Essa série lançava, muitas vezes a série não era boa, era um fiasco, tinha pouca repercussão na mídia, e eles cancelavam a série. Então imagine, esses roteiristas eles não tinham nenhum trabalho conciso, porque eles não podiam pensar que aquilo ia ser um rendimento de longo prazo para eles. E também imagina o currículo de um cara desse. Lá, Fulaninho da Silva, tá em 10 séries que foram canceladas pela Netflix. Então era muito ruim isso pro currículo de um roteirista também. Então essas séries elas vinham com um cancelamento iminente. Isso é até uma coisa que eu fiz e parei de assistir série da Netflix, principalmente por conta disso. Ah, é só a Netflix cancela? Não, não é muito bem isso. Eu vou explicar isso em outro vídeo, tá bom? E o segundo problema era a falta de regulamentação das inteligências artificiais. This conversation can serve no purpose anymore. Sabe aquele chat GPT que você usa para escrever uma legenda para os seus posts? Bom, essas IAs elas estão cada vez melhores, nesse sentido de criar, de montar e inventar alguma coisa para você, para facilitar a sua vida de N motivos. Só que os produtores também viram uma forma de lucrar um pouco mais com isso. Eles pagavam um roteirista para esboçar algum roteiro, eles pegavam de roteiristas que mandavam um esboço de roteiro, eles passavam por essa IA e a IA criava o resto das histórias e assim eles tentavam usar isso para criar uma produção, para criar um filme, para criar uma série. Isso criava um conteúdo muito desumanizado, algo bem simplificado, só realmente para vender e para ser uma produção industrial. Era uma produção industrial da arte. Era muito bizarro isso. E aí foi onde estourou a greve dos roteiristas. E por que os atores também entraram nessa? Bom, é simples, é porque eles também começaram a ver a imagem deles sendo muito industrializada. Alguns atores estavam sendo pagos por uma diária de trabalho só para serem feitas capturações de imagens dele, aquelas capturas de imagem que a galera usa nos jogos, passando para uma IA que ia computar o rosto dele, ia computar a voz dele, e aí sim os filmes iam ser feitos dessa forma. Então o ator ele não precisaria nem mais atuar, simplesmente a imagem dele que ia vender. E lembrando que a gente não está falando sobre atores como Robert Downey Jr., Margot Robbie e esses caras gigantescos que ganham milhões. Cara, o sindicato dos atores é gigantesco, tem muita gente. Então desde a senhorinha que está ali no fundo pegando um pão naquela cena, ela também é uma atriz. E eles não estavam pegando esses caras gigantes e falando, por que você não faz isso? E sim, os menores, que às vezes querem aparecer, acham que isso vai ser bom e não vai ser nada legal para eles. Então a coisa começou a ficar cada vez pior. A greve dos roteiristas ela impactou diretamente as produções que começaram a ser adiadas cada vez mais, porque sem roteirista não tem filme, sem ator não tem filme. E John, como que isso vai impactar a nossa vida? Como que isso vai impactar a gente, os espectadores, né? Normalmente você não consegue ver isso agora de primeiro relance. Você vai conseguir ver esse impacto da greve daqui a um ano e meio, 2. Mas por que os roteiristas estão brigando por algo, os roteiristas e os atores estão brigando por algo tão importante até pra gente que consome isso? Basicamente essa industrialização da arte do cinema, da arte das séries, dos filmes, vai fazer com que todas as produções sejam muito iguais, sejam muito simples. Sabe um Oppenheimer, uma Barbie da vida? Sabe um Forrest Gump da vida? Você não vai ver isso nos cinemas, porque isso foi dado por várias mentes que pensaram nessa história e vários nuances que
captaram essas pessoas, que fizeram essas pessoas humanizarem cada vez mais essa arte. Então a gente não vai ter mais isso saindo dos cinemas. A gente vai ter uma coisa industrial e o cara vai pegar a Coca-Cola no meio do vídeo, no meio do filme, e vai falar, a Coca-Cola é maravilhosa, porque é tudo para vender e é tudo para cada vez mais ganhar dinheiro e ter menos gastos. Então imagina você que está pagando hoje 30, 60 reais para ver um filme no cinema, vai ter que pagar esse mesmo valor para sempre ver produções iguais, sempre ver produções extremamente fracas. É isso que está acontecendo com a Marvel ultimamente, que todo mundo está reclamando que os filmes da Marvel estão ficando fracos, os filmes da Marvel estão muito repetitivos, estão muito iguais. É exatamente isso, porque eles industrializaram o conteúdo deles. Porque lá no começo, o Homem de Ferro, o primeiro Guardiões da Galáxia, era algo muito único, era algo muito original. E hoje em dia eles estão pegando a originalidade deles lá do começo e copiando ela hoje e tentando dar certo de novo. Só que de uma forma muito mais simplificada, com atores menos expressivos, com roteiros mais fracos, sempre pensando nessa parte muito comercial. Isso sem contar que os streamings já não são mais baratos também. Uma pessoa que gosta de cinema hoje em dia paga 100, 150 reais de streaming por mês. Porque tem a Netflix, tem a Amazon, tem a Star Plus, tem tudo isso e você fica 2 horas para arranjar um filme para assistir. Mas tudo bem. Então é basicamente, antigamente a gente pagava TV por assinatura para ter vários canais, e aí hoje em dia a gente está pagando vários streamings para ter vários programas, e é a mesma coisa. Você de novo cai naquele momento de que você não tem nada para assistir no sábado à noite, porque na televisão não passava o que você queria ver, aí você fala, putz, eu preciso de um catálogo de filmes, mas os catálogos de filmes ou são os antigos que você já viu, ou são filmes de produções muito fracas que a gente está vendo nos últimos tempos. E eles não procuram inovar em nada. Quando a Netflix tenta inovar em alguma coisa e não dá certo, eles simplesmente cancelam sem nem pensar 2 vezes. Os roteiristas e os atores estão mais do que certos de fazer essa greve nesse momento de maior banalização dos cinemas. O maior problema é que alguém vai acabar saindo perdendo com essa greve. Sejam os roteiristas não conseguindo regulamentar a vida deles, o trabalho deles, ou seja a gente consumindo daqui a 1 ano, 2, produtos muito ruins. Porque para você entender que a greve não vai impactar a gente agora, as produções que estão sendo entregues hoje nos cinemas já estavam prontas 6, 7 meses, 1 ano atrás já. E não se enganem que isso é culpa dos roteiristas, e sim dos produtores que não querem pagar melhor esses profissionais e também querem banalizar os roteiristas e banalizar a profissão dos atores também. Eles querem lançar o filme de qualquer jeito e, putz, eles não pensam em arrumar esse filme, em deixar ele mais polido e entregar para teste esse filme antes de realmente entregar. Eles só pensam no marketing, eles jogam uma grana nisso, botam 2, 3 nomes famosos no filme e falam, tá perfeito, é isso que a gente vai lançar. E as polêmicas que acontecem nos filmes, como por exemplo na Barbie, são excelentes, porque é essas polêmicas que fazem, que alimentam o filme e deixam o filme sendo realmente algo histórico pro mundo do audiovisual. O cinema, claro, ele sempre foi feito para ganhar dinheiro, galera. Tipo, a gente não pode esquecer disso. Mas claro, quando você está banalizando o cinema, que é como se considerado uma arte, você está banalizando também esses profissionais. Então, eles estão lutando contra essa banalização da profissão deles. Então, se coloquem no lugar deles, de alguém querer banalizar, sabe, transformar a sua profissão numa chacota. Esses profissionais, eles trabalham com as emoções humanas. Eles trabalham com a criatividade. Fazer um vídeo do YouTube já é muito difícil. Imagina você criar um filme de 2 horas, 2 horas e meia, que vai passar no cinema para todo mundo assistir. É no mínimo uma falta de respeito com esses profissionais e também com a gente, que consome diariamente esse tipo de entretenimento para relaxar depois do trabalho, para curtir um pouco, para se interessar, para se emocionar com esses personagens que os roteiristas e que os atores criam e inventam e produzem com tanta amor para entregar para a gente.